E a satisfação de nós termos, para alguns, ou para a maioria, talvez, ou alguns, a grata e a alegria surpresa que nós temos aqui o pastor Everton e com a sua família, que eles estão de férias. E aí eu resolvi importuná-lo, pedir para que ele viesse pregar a palavra do Senhor. Então nós teremos hoje o privilégio, que o Senhor nos concede pela providência dele, de ouvirmos a pregação da palavra do Senhor através do reverendo Everton. Eu peço que ele venha aqui, curve a sua cabeça. Vamos estar orando e pedindo a direção do Senhor mais uma vez, que assim nós possamos, pelo Santo Espírito do Senhor, ter a disposição de ouvir a pregação da palavra e assim sermos guiados por ela. Oremos. Mais uma vez, Senhor, nós estamos diante de Ti e te suplicamos que o Senhor enche o nosso coração agora de disposição para ouvir com atenção a exposição da Tua santa palavra. Que o Senhor, ó Deus, use o Teu servo, de maneira, ó Deus, que ele não venha falar do seu próprio coração ou de si mesmo, de suas próprias elucidações, mas que o Senhor, ó Deus, encha o seu coração, ó Pai, com todas as coisas que o Senhor tem a nos instruir neste momento. Ó Deus, o Senhor possa usar o Teu servo para que sejamos consolados, mas também repreendidos, exortados e animados no Senhor nesse instante. Que assim, ó Deus, pela pregação da Tua palavra, a Tua própria palavra, como já lemos, cantamos e por ela temos orado ao Senhor, o Senhor agora possa responder, ó Deus, os nossos clamores e anseios, não do nosso coração corrupto e pecaminoso, mas dos anseios, ó Deus, da nossa alma que tem fome e sede da Tua palavra. E que assim, ó Deus, haja salvação neste dia. Sejamos levados, ó Deus, mais ainda a contrição dos nossos pecados. O Senhor venha nos confrontar, instruir. O Senhor venha, ó Deus, nos levar à obediência de todas as coisas que o Senhor tem para nós hoje. Alimenta-nos, sacia nossa fome, Senhor. É o que te pedimos e esperamos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. É sempre uma grata alegria. É difícil começar a chorar, né? Mas é choro de alegria. É um prazer conhecer alguns que são novos. E a gente vê que Deus tem abençoado a obra dele e zelado e nos preservado na presença dele. Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. Evangelho de Lucas 15, verso 11 ao verso 32. Nós temos aqui o relato, uma parábola contada pelo nosso Redentor Jesus, a respeito do filho pródigo, um texto certamente conhecido dos irmãos. E a palavra do Senhor diz assim, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu por uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse:
Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que lhe sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu servo, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus amado, nós nos alegramos por tão poderosa palavra registrada do nosso Senhor sobre a graça do Senhor, sobre perdão, sobre salvação, sobre quem somos diante do Senhor, como somos diante do Senhor, de fato como o Senhor nos vê, ó Deus, e como o Senhor age em nós para dar-nos, ó Deus, tão preciosa salvação. Pedimos, ó Deus amado, que o Senhor nos abra a mente, nos incline o coração e possa, ó Deus, desvendar os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, que o Espírito do Senhor, ó Deus, use a Tua palavra com poder nos méritos de Cristo para sempre confirmar-nos pertencentes a Ti. Ó Deus amado, abençoa-nos para que a alegria da salvação, que é a nossa força, seja, ó Deus, de fato, a motivação de agradecermos a Ti, nos regozijarmos em Ti, porque nós pertencemos a Ti. É no nome do nosso Redentor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus, ele conta uma série de 3 parábolas, nós conhecemos aqui: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. As 3 parábolas, elas têm em comum uma tríade, a ideia de algo que se perdeu, alguém que foi em busca e o reencontro com alegria. A ovelha é perdida, ela se desvia do aprisco, o pastor vai atrás, a encontra, se alegra, resgata e atrás para o rebanho. A dracma, uma viúva pobre, perde uma de suas moedas, um dos seus pertences. Ela então revira a casa, encontra, se alegra e agora recoloca, junto às outras moedas, aquela que tinha se perdido. O filho é interessante porque é uma pequena mudança. Ele se perde, ele se afasta. Curiosamente, o pai não vai atrás,
mas algo que estava nele faz com que ele volte para o pai. E agora ele é reconciliado com a sua família. O ponto que nos faz olhar essas três parábolas é uma palavra que ela não ocorre no texto, mas a ideia dela está inerentemente presente no texto, que é a ideia de pertencer. A ovelha pertencia ao pastor e ao rebanho. A moeda pertencia àquela viúva e aos seus bens. O filho pertencia àquela família e àquele lar. Então, o que o Senhor Jesus, nessa tríade, nessas três parábolas, ele tenta comunicar aos seus primeiros ouvintes, os judeus, era de que, olha, uma moeda, ela de fato identifica o patrimônio, a riqueza de uma nação. Se você perguntar assim, de onde é o dólar? Dos Estados Unidos. O iene é do Japão. O euro, da União Europeia, né? O real é do Brasil. Então, você sabe que o dinheiro pertence a alguém e identifica a identidade de grupo. O rebanho, a ovelha, é interessante porque também animais são marcados, né? E há culturas diferentes. No Brasil tem a cultura de marcar com ferro. No Brasil e outros países também. Quando nós estivemos no Peru, a gente percebia que as lhamas, elas eram marcadas por pedaços de plástico. Isso é curioso, né? A gente começou a perceber que alguns rebanhos de lhamas, algumas tinham plástico, fita de plástico, fita mesmo. Pega uma fita, corta, aí eles queimavam o plástico e colava na lã daquela lhama, daquele animal, e aí você sabia que aquele rebanho pertencia a uma família. Então, aquele animal pertence a alguém, pertence a um rebanho. Esse menino, esse jovem que nós temos aqui dentro dessa parábola, ele tinha um pai, ele tinha uma família, ele tinha um lar, ele tinha um lugar. Mas o que é curioso, e o Senhor Jesus aqui tentando impactar os seus primeiros ouvintes, era que os judeus que tinham uma convicção errada, de que por fato de eles serem descendentes de Abraão, deles serem descendentes dos patriarcas, deles serem portadores da lei, deles terem uma cultura forjada e uma cosmovisão que deveria ser bíblica, este povo não pertencia ao Senhor. Esse era o problema. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 9, ele diz, olha, me dói o coração, porque eles são meus compatriotas, a eles pertence o culto, as alianças, a lei, as cerimônias, mas eles não são verdadeiramente israelenses. Então, o que o Senhor Jesus aqui está intencionando mostrar é que não é o simples fato de você se identificar como cristão, ou de ter um linguajar cristão, ou de ter hábitos cristãos, talvez de ir à igreja, de vez em quando ler a Bíblia, de gostar de cantar, ou de comemorar talvez algumas festividades tipicamente cristãs, como Páscoa, Natal ou qualquer outra festividade. Isso não te faz um cristão. Isso não te faz membro da família de Deus. É bom nós lembrarmos que o conceito de aliança é algo que sempre esteve presente no povo de Deus. A profissão de fé que nós vimos hoje, nossa irmã, que é motivo de grande alegria certamente aos pais, é a reafirmação de que nós pertencemos ao Senhor. Nós consagramos nossos filhos ao batismo. Quando nós trazemos eles bebezinhos ao Senhor, nós dizemos, Senhor, eles são teus. Eles te pertencem. O Senhor nos deu, mas eles são do Senhor, e nós educamos, e nós fazemos, e como pai, nós fazemos promessas, dizemos, Senhor, nós prometemos ensiná-los a palavra, a orar com eles, a orar por eles, a levá-los à igreja, a ensiná-los a respeitar o culto e o povo de Deus, a livrá-los de más companhias, que são filhos da serpente, a amar as coisas do Senhor, e esperamos que a graça do Senhor atue no coração deles enquanto eles crescem, para que eles por si mesmos um dia possam chegar diante da liderança da igreja, diante da igreja, em culto público, e dizer assim, eu pertenço ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor. A ideia de pertencer, ela é muito forte nessas três parábolas. A ideia de pertencer. Observe comigo, do verso
do verso 11 até o verso 13, você tem aqui em primeiro lugar essa ausência de pertencer. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: dá-me parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Certamente os irmãos sabem que a ideia de pedir herança, especialmente dentro da cultura judaica, antes do falecimento do pai, era de fato a declaração de que ele considerava o pai dele morto. Quando você perde alguém, obviamente você guarda a memória, você guarda a saudade, você guarda o carinho, você pode até guardar algum bem, uma joia, uma roupa, um pertence, para você criar um vínculo de memória, mas você deixa de pertencer. Tanto que o casamento, que é, depois da salvação, o vínculo de pertencer mais forte que existe nessa vida, é até que a morte nos separe. E a ideia de pertencer. E aí observe que ele diz: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu. E não somente a apropriação dos bens, deixando claro que ele tinha um certo desprezo pelo seu próprio pai, mas no verso 13, isso se consolida de forma externa agora. Ele deixa bem claro que ele não pertencia àquela casa, que ele não deveria mais submeter-se à autoridade do seu pai. Lembrando que mesmo no Novo Testamento, o governo patriarcal ainda era um padrão seguido. O respeito de o pai, o mais velho, aquele que é Senhor sobre nós, ainda era um modelo, tanto que a igreja neotestamentária, ela adota o sistema de governo de presbíteros, de anciãos, de homens maduros, com base no mesmo princípio da herança do patriarcado, do sistema de governo da antiga aliança para a nova. E aí sim você tem aqui este jovem dizendo, ele não pertencia, ele pega tudo que é seu e ele se retira da casa do seu pai, porque agora ele não somente deixa bem claro, o que é meu, o que é seu, mas eu também não quero estar debaixo da sua autoridade. Eu não pertenço a esse lugar, eu não pertenço a essa casa, eu não pertenço a essa família. E curiosamente a gente percebe que isso é o que o pecado faz, né? O pecado, ele afeta a nossa vida de 3 formas diferentes. E o pecado, ele é sem sentido. Isso é que é estranho. Porque enquanto o ato de pertencer estabelece valor, o não pertencer estabelece nulidade. Por exemplo, essa aliança aqui, ela me custou R$400, né? Mas o que ela simboliza é algo que tem um valor muito maior do que R$400. O fato dela simbolizar, e olha que ela não é em si o ato, ela simboliza o ato. O fato dela simbolizar o ato de vínculo, de aliança, de casamento, de que eu pertenço a Vanessa e de que ela me pertence, faz com que essa aliança tenha um valor muito maior do que o valor de meras 2 gramas de ouro. Então, as relações estabelecem valor. Se você falar assim, quanto vale um broche de ouro? Talvez R$100.000. E se você der esse broche de ouro para a rainha da Inglaterra, por exemplo? Bom, agora que passou a pertencer à rainha da Inglaterra, esse broche não tem mais valor. Ou melhor, não tem como calcular valor, né? Porque pertence a alguém que é muitíssimo importante. E que vai fazer parte de um conjunto de joias que tem um valor incalculável. Então, a ideia de valor é algo que estabelece muito por questões de vínculos, de pertencer, de estar, de se envolver. Por isso que a aliança do Senhor faz toda a diferença. Nós somos miseráveis, desgraçados, merecedores da ira de Deus. Não faria diferença nenhuma Deus nos lançar no inferno e derramar toda a sua ira, e Ele seria perfeitamente justo em fazer isso.
mas Ele decidiu estabelecer uma aliança conosco e fazer-nos alvo do seu amor, do seu cuidado. Em vez de colocar-nos debaixo dos seus pés para sermos esmagados, Ele decidiu chamar-nos meninas dos seus olhos. Isso faz uma diferença muito grande, porque o vínculo, o valor não está em nós, não está na coisa em si, mas está na relação de pertencer. E isso é graça. E é isso que a graça faz. A graça, ela estabelece vínculo de pertencer. E aí, quando nós olhamos o texto aqui, a gente vê esse rapaz que, de fato, o pecado faz com que as coisas não tenham sentido. Certamente vocês conhecem histórias de filhos que receberam grandes patrimônios de herança. Pais que gastaram sua vida toda juntando, acumulando bens. E aí o filho, ele pega todo aquele patrimônio, casas, fazenda, gado, carro, joias, e ele da noite para o dia faz assim, acaba com tudo. Ele pulveriza, ele destrói tudo. Aquilo que para o pai era tão caro, porque custou o suor do rosto dele, ele pega e fala assim, quanto é que você me paga isso aqui? 100 mil? Está aqui, pode levar. Não dói nele, porque não existe história, não existe vínculo, não existe comum sentimento. O pai, ele pegou todo o seu bem, dividiu, deu para ele, falou, tó. Porque uma das coisas que o pecado, essencialmente o pecado é algo sem sentido. Não faz sentido. Pecar não faz sentido. Desobedecer a Deus sabendo que nós vamos ser punidos, que nós vamos ter prejuízo, que nós vamos colher consequência, que o pecado, embora ele de fato ofereça algum prazer ali, imediato, circunstancial, tão transitório, tão superficial, mas que o dano, a destruição, o resultado dele vai ser algo terrível, e talvez duradouro nas suas consequências. Não faz sentido. Pecar não faz sentido, porque o pecado ele é sem sentido. E aí a Bíblia, curiosamente, quando fala que o pecado ele se aloja no nosso raciocínio, porque é pelo raciocínio que o pecado começa, e é por isso que os nossos primeiros pais foram tentados começando, é isso mesmo que Deus disse. O pecado ele torna o raciocínio confuso, porque o pecado ele nos torna insensatos. Porque o pecado é sem sentido, e quando ele afeta nosso raciocínio, nosso discernimento, a nossa compreensão, ele nos torna insensatos a ponto de Deus dizer, diz o insensato no seu coração, não a Deus. Mas nós não dizemos que Deus não existe, porque nós somos crentes em Deus, mas nós dizemos que Deus não existe através dos nossos atos. Stephen Charnock, um puritano, disse que o pecar é um ato de ateísmo, de tentar erradicar Deus de nós, porque quando nós desejamos e tentamos e nos entregamos ou premeditamos pecar, simplesmente naquele momento nós queremos pensar em qualquer coisa, menos algo que nos envolva a Deus. O pecado ele é sem sentido, nos tornando insensatos, mas além da insensatez, do raciocínio, da loucura que o pecado causa, o pecado também nos afeta nas nossas percepções morais, e aí nós nos tornamos insensíveis. Eu gosto de uma expressão que um presbítero lá de Cerejeiras usa, seu José Alfim, ele fala assim, pastor, o pecado anestesia. É uma expressão interessante, mas não anestesia no sentido de tirar a dor, o desconforto da dor, nos anestesia no sentido de nos tirar a vergonha do pecado. Pessoas começam a pecar, e nós pessoas começamos a pecar, e aí nós começamos a dizer assim, não, eu vou fazer aqui, mas sem fulano saber, sem fulano ver. Daqui a pouco a gente está assim, estou fazendo, se fulano ver, estou nem aí. Daqui a pouco a gente está querendo esfregar o nosso pecado na cara da pessoa e dizer assim, se falar alguma coisa, você que está errado ainda. Porque o pecado ele vai causando essa mortificação do senso moral, do temor, da vergonha.
ele mata a alegria do que é certo, ele mata a nossa percepção do correto, ele mata o nosso senso moral do que é bom, do que é belo. E aí você começa a perceber como que a cultura, a arte, a sociedade está apodrecendo, porque nós como igreja não temos influenciado como sal e terra, sal da terra. As pessoas estão esfregando não somente a imoralidade privada, pessoal delas, mas a cosmovisão, o trabalho, as ações, a produtividade delas encharcadas de pecado. Porque o pecado, ele afeta a percepção, nos tornando insensatos. O pecado, ele afeta nosso senso moral, nos tornando insensíveis. E o pecado resulta numa vida sem sentido. E aí você fala assim, por que existe mendigo? Período que nós moramos lá em São Paulo, perto da nossa casa tinha um metrô Santa Cecília, e o metrô Santa Cecília tem muito mendigo, de tudo quanto é tipo você imaginar. E aí um dia conversando com o João Marcos, ou foi com a Rebeca, eu não lembro, eles perguntaram assim, pai, esse pessoal, eles não têm para onde ir? Eles não têm casa? Eu falei, tem. Eles têm casa, eles têm família, eles têm história, eles vieram de algum lugar, e eles têm para onde voltar. E você fala assim, por quê que esse cara escolhe passar frio, chuva, fome, vergonha, imundícia, abandonado, dormir no chão? Porque para ele não faz nada, ele não, tudo começa assim, eu não pertenço a ninguém. O problema dele começa aí, eu não pertenço a ninguém. Eu não pertencendo a ninguém, eu não tenho para quem voltar. Mas certamente ele tem uma mãe, um pai, um irmão, um filho, alguém que conhece ele e que chora por ele. Que talvez ainda tenha expectativa de que ele esteja vivo, mas ele prefere ser mendigo. Ele prefere ser um andarilho. Ele prefere ser um errante, porque para ele nada faz sentido. E essa é uma das coisas que o pecado faz. Talvez você fale assim, fulano não se tornou mendigo, porque a única coisa que segura a dignidade dele é o dinheiro que ele tem. Mas tira o dinheiro dele. Ele não sabe viver em família, ele não tem amigos, ele não pertence a ninguém. Mas observe aqui que esse jovem, o texto nos diz, verso 14 ao verso 17, agora mostra das consequências do pecado. O verso diz aqui, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. A gente não tem controle sobre o que a gente faz, né? Fala assim, Tiago nos lembra, se você falar, eu vou a tal cidade, vou negociar, vou ganhar dinheiro, não se esqueça de dizer o quê? Se Deus quiser. E não só de dizer, mas de ter a convicção de que as coisas vão dar certo ou não, de que as coisas vão andar e vão acontecer, se Deus quiser. Não é porque assim, eu sei fazer, ok? Uma das coisas que eu acho mais fantástica é que Deus tirou o povo do Egito, todo mundo já era profissionalizado, né? Escravo, mas era profissionalizado. Deus tira aquele povo do Egito, bota no deserto. No deserto, Deus deixa bem claro, eu quem vou sustentar vocês. O que vocês sabem fazer não serve de nada para vocês. Você é o quê? Eu sou talhador de pedra. Você é o quê? Eu sou fazedor de tijolo. Você é o quê? Carpinteiro. Você é o quê? Engenheiro. Você é o quê? Eu sou desenhista. Você é o quê? Aqui no deserto, sua profissão não serve para nada. E eu vou deixar bem claro, eu que vou sustentar vocês, eu vou dar pão para vocês todo o dia. Eu que vou proteger vocês, porque no deserto vocês não têm muros, no acampamento vocês não têm cercas, eles não sabiam guerrear, eles não tinham armas,
E nenhum povo invadiu o acampamento deles durante 40 anos morando no deserto, porque Deus protegeu eles. E é Deus quem guarda. E é Deus quem protegeu eles. Mas observe, voltando aqui ao texto, diz que este rapaz, ele então teve o infortúnio de que naquele lugar veio uma grande fome. E essa grande fome fez com que todas as pessoas passassem de mal para pior. Ele que já estava numa situação de falência, de pobreza, certamente já de miséria, sem ter nenhum bem, ele agora se vê numa dependência dos outros. E é interessante porque toda vez que, em qualquer país, em que há uma grande crise econômica, os primeiros que sofrem são os imigrantes, né? Os primeiros que sofrem são os imigrantes. E aí o pessoal pega e fala assim, fulano saiu lá do país dele para tirar meu emprego aqui. Já viu esse tipo de conversa, né? E aí você tem aqui um cara que não consegue trabalho, não consegue sustento, e a única ocupação que ele consegue, sem remuneração, apenas para poder morar. E aí você diz assim, por quê? Por que aquele jovem se sujeitou a cuidar de porcos, sendo ele um judeu? Por que ele se sujeitou a morar com um homem que não dava nem comida para ele? Sabe por quê? Porque a única coisa que ele passou a ter aqui nesse momento ainda foi liberdade. Porque se ele ficasse exposto, ele ainda poderia ser pego por qualquer pessoa e poderia ser tornado escravo. E aqui a gente observa algo importante. Deus preserva a vida dele, para que ele pudesse então agora cair em si, ele pudesse pertencer a Deus, voltando para o seu lar. Mas observe o texto aqui que diz assim: então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Ele não pertencia àquela terra, ele não pertencia àquele senhor, ele não pertencia àquele lugar, mas ele foi cuidar de porcos. Mas o que mais nos importa aqui agora observar, verso 17, tem uma expressão muito interessante que ela diz assim: então caindo em si. Então caindo em si. A gente tem uma expressão na nossa boa língua portuguesa: fulano está fora de si, né? Fulano perdeu a cabeça. Porque isso de fato é algo que o pecado faz. Ele torna a pessoa insensata. Ele faz com que a pessoa perca a noção, certo, errado, perca a ideia de consequência. E nós mesmos, talvez em algum momento, após pecarmos, após nos envolvermos em alguma situação vergonhosa, talvez você já parou em algum momento, parou e falou assim: onde que eu estava com a cabeça quando eu disse isso? Onde que eu estava com a cabeça quando eu decidi isso? O que eu estava pensando quando eu tomei essa decisão? Porque é a graça de Deus que nos traz de volta, para que nós não nos destruamos e não venhamos a causar danos. E aí observe bem que o cair em si aqui de fato é quase um sinônimo de arrependimento. Porque quando ele percebe o erro dele, ele cai em si, aqui a gente percebe a graça de Deus agindo na vida dele, fazendo com que aquela insensatez ela fosse dissipada, para que ele pudesse passar a pensar de forma correta. A insensibilidade causada pelo pecado, ela é despertada, para que ele pudesse perceber o nojo em que ele caiu, a imundícia em que ele se envolveu, a perca em que ele se direcionou. E ele agora de fato volta a si, e ele diz: quantos trabalhadores do meu pai. E observe bem, a ideia de pertencer passa a ter valor para eles. Antes ele tinha cama, casa, comida,
roupa lavada, conforto, tudo com a estrutura de uma família, de um pai amado, poderia oferecer para ele. E ele nunca deu valor. Aquilo nunca foi importante para ele. Aquilo nunca fez sentido para ele. Aquilo nunca lhe foi algo aprazível, porque ele nunca pertenceu àquele lugar. Agora, a memória dele lhe traz lembranças de algo que era importante. Aqueles que pertencem ao meu Pai. Aqueles que pertencem ao meu Pai. Mas observe bem, implicitamente ele está dizendo, eu que não pertenço ao meu Pai mais. Mas até os trabalhadores que pertencem ao meu Pai, eles têm comida, eles têm conforto, eles têm fartura, e eu aqui morro de fome. E aí vem, de fato, a experiência de transformação. Ele consegue ver o seu pecado, ele consegue olhar a misericórdia do seu Pai, e ele diz para si mesmo, pequei contra o céu e diante de ti. Mudança não é simplesmente mudar de religião. Não é simplesmente cumprir etapa de religião. Não é simplesmente estar porque nós gostamos de cantar coisas da Bíblia. Talvez se você não entendeu isso, se você não entendeu, talvez você está simplesmente vivendo mecanicamente algo que faz parte talvez até de uma cultura familiar. Eu tenho a alegria de dizer que eu sou presbiteriano desde a época do meu avô, que se converteu com 20 e poucos anos. Teve 14 filhos, todos foram criados na igreja, todos foram batizados, todos foram casados na igreja, todos tiveram seus filhos, netos batizados na igreja. A maioria hoje não conhece Cristo. Não conhece Cristo. Porque eles aprenderam um sistema, eles aprenderam um costume, eles aprenderam uma cultura, eles aprenderam um hábito familiar, eles aprenderam, mas eles não aprenderam a amar a Cristo. A maior fábrica de fariseus pode ser o nosso lar. O nosso lar. Os fariseus sabiam orar. Eles sabiam as regras da religião. Eles sabiam ter a aparência de boa moralidade. Eles sabiam se comportar no culto. Eles sabiam como tratar Deus com reverência. Mas eles eram sepulcros caiados, adornados por fora e podres com a morte por dentro. Esse é um perigo que nós devemos tomar cuidado, porque nós precisamos sim ensinar os nossos filhos que o decálogo, mas nós precisamos ensiná-los o evangelho. Nós precisamos ensiná-los de fato a temer a Deus e temer pecar contra Deus, mas nós devemos lembrá-los que existe sim graça para o maior pecador. E nós devemos ensiná-los a fazer isso dentro das nossas relações de família, quando eles pecam contra nós como pais, quando eles pecam na escola, quando eles pecam com seus colegas, quando eles fazem algo que é vergonhoso e pode ser vergonhoso até para nós que somos pais da sociedade. Agir com graça, disciplina, porque a disciplina faz parte do amor, mas a graça. Esse rapaz, ele sabia que ele poderia voltar para o pai dele. Ele não tinha até esse momento em que ele estava comendo comida de porco, vestindo mundice. Eu imagino que aquele cara devia feder demais. Não sei se você já limpou porco, eu já. Eu sei matar e limpar porco. Você fica uns 2, 3 dias, depois, você limpa o porco, descarneia o bicho. Só de você ter contato com a buchada dele, você fica uns 2, 3 dias, você cheira, às vezes você sente o cheiro das vísceras dele, 2, 3 dias depois ainda. Imagina o cara comendo, rolando, deitando, cuidando de porco o dia todo, ele devia feder mais que o cara. Mundice.
Aquilo não estava incomodando ele, porque a sensibilidade que ele tinha perdido agora havia sido restaurada nele pela graça, e ele conseguiu entender por que o pai dele era um homem bondoso, inclusive para os seus próprios trabalhadores, a ponto dele deduzir por uma lógica simples, de um raciocínio que antes ele era incapaz de entender, porque o pecado afetou a mente dele antes, mas agora a graça estava trabalhando na mente dele, e ele podia dizer assim: meu pai é bom, meu pai cuida dos seus trabalhadores, meu pai dá fartura para eles. Eu sei que eu não mereço mais chamá-lo de meu pai, eu não pertenço mais àquele lar, mas eu vou pelo menos mendigar comida à mesa dele, porque eu sei que ele é bondoso. Ele levanta e volta para a casa do seu pai. E quando ele chega se aproximando da casa do pai, ele já começa a ensaiar a sua confissão de fé, né? Pai, eu pequei contra ti, contra o céu, eu não sou digno, eu não pertenço. Verso 21. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo, aliança. Você pertence a essa família. A roupa identifica o indivíduo. A aliança identifica o clã que ele participava. E dá-lhe sandálias, porque ele não é escravo. O escravo andava descalço. Você não é escravo, você tem família. Você tem lar. Você tem para quem voltar. Ficando ao culto. Por que a gente vem todo domingo à igreja? Acorda, quem nem para a igreja, acorda, quem nem para a igreja, acorda. A gente vai batendo na cama, né? Acorda, quem nem para a igreja. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o melhor dia da semana. Eu lembro do Gerhard Van Groningen. Eu tive o privilégio de conhecer ele pessoalmente quando eu era aluno lá no JMC. E ele um dia pregando lá no JMC, ele falou assim: quando eu era menino na casa do meu pai, no domingo, nós tínhamos que, a única tarefa que a gente fazia, que era igual, além de ir à igreja no domingo, era que no domingo, meu pai, ele nos colocava para alimentar os animais, como todo dia, os 7 dias da semana, e no domingo também, obviamente, cavalo, o porco, o novilho, né? Todo mundo tem que comer. É dia do Senhor, né? É dia de jejum do animal, né? E aí ele assim, só que naquele dia, no dia do Senhor, meu pai falava assim: coloca ração dobrada. Coloca a ração dobrada. E aí o Dr. Gerhard Van Groningen falou assim: eu fiquei anos tentando entender por que no domingo eu tinha que trabalhar dobrado para dar comida para os animais antes de ir para a escola dominical. Escola e culto, né? E aí um dia ele perguntou para o pai dele, falou: pai, por que no domingo nós colocamos uma porção dobrada para os animais? O pai dele olhou para ele e falou assim: porque eu quero que os animais que são irracionais, eles saibam que esse dia ele é diferente. O que traz alegria para nós deve também estender-se a alegria deles. Porque o animal tem alegria comendo, né? Então, quando nós vamos à casa do Senhor, nossa alegria de encontrarmos com nossos irmãos, a nossa alegria de sermos alimentados com a palavra do Senhor, a nossa alegria é de deleitarmos na presença dele e podermos adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu não imagino minha vida, não é porque eu sou pastor, eu sempre falo, eu e Vanessa, falamos sempre com o João Márcio Beca, a gente não faz isso não é porque a gente é pastor, porque eu sou pastor.
Sou crente. Porque eu sou crente. Ir à igreja, estar com meus irmãos, adorar o Senhor, estudar a palavra, porque isso é alimento para minha alma. O dia do Senhor é o melhor dia, é o dia mais especial, é o dia mais maravilhoso que tem, porque nele, para o Senhor, em obediência à palavra dele, nós fazemos, experimentamos coisas que em nenhum outro dia nós temos, e esse dia ele é didático, porque Hebreus ainda fala que ele aponta para um descanso que nos está reservado. E aí a gente olha para esse jovem e ele fala assim: eu vou voltar para casa. Porque lá ele não tinha descanso, lá ele não tinha alegria, lá ele não tinha prazer, lá a vida dele não tinha sentido, lá ele não pertencia a ninguém e corria o risco ainda de se tornar-se um escravo socialmente falando. Ele volta para casa do seu pai, recebe roupa, aliança, sandália, e o pai dele faz um banquete. E observe a alegria, e começaram a regozijar-se. É isso que a graça de Deus faz. Faz com que a gente tenha alegria com entendimento nas coisas certas. Faz com que a gente tenha alegria nos valores certos. O ladrão sente alegria quando ele rouba. O adúltero sente prazer e alegria quando ele consegue fazer uma escapada, feliz. Mas é alegria nas coisas erradas que vão trazer morte e destruição. A graça, ela faz com que nós tenhamos a alegria de Cristo, com convicção correta, valores corretos, uma vida correta, sem o senso da destruição que a culpa traz. Porque é isso que o pecado oferece. Bom, do verso 25 ao verso 32, agora a gente vê uma terceira situação. Você vê um desvio, você vê uma restauração, e agora você vê de fato uma perda ainda existente. O filho mais velho, ele tinha o mesmo problema. Talvez você fale assim: a perda, a busca e a alegria do reencontro está só no filho pródigo, O filho que se afastou do pai porque ele não se via pertencendo à casa do seu pai. Mas se você olhar o filho mais velho, a diferença dele é que ele simplesmente não saiu geograficamente da casa do seu pai. Ele também não se sentia pertencendo à casa do seu pai. Como é que a gente sabe disso? Por que o senhor está fazendo esse banquete? Seu irmão estava morto, e ele foi encontrado, ele está vivo. E aí qual é o argumento dele? Quanto tempo eu trabalho com o Senhor, eu nunca comi nada aqui do Senhor. Ele não almoçava todo dia com o pai dele? Ele não comia fartura com os trabalhadores e com o próprio pai dele? Ele vai dizer que ele nunca teve privilégios como filho dentro da casa do pai dele? Então observe bem que um raciocínio afetado pelo pecado também governava a vida do filho mais velho. O sentimento de não pertencer também estava dominando a vida do mais velho. A indignidade, a ira de olhar o pai sendo bom. A gente fala assim: pastor, se o camarada matar, roubar, estuprar, se ele fizer as coisas mais terríveis, e se ele se converter, é claro que a gente não pode ser ingênuo e falar assim: aceitei Jesus já, Tem muita gente se escondendo na religião. Mas se a gente perceber que de fato o Evangelho transformou aquela vida,
Cristo alcançou aquele perdido. A graça resgatou aquele sujeito. Ok? Nós vamos estender a mão e nós vamos ajudá-lo a sofrer as sanções e a punição da lei, se o que ele fez envolve crime civil. Mas nós vamos lembrá-lo que ele é amado, nós vamos cuidar dele como nosso irmão em Cristo. Mas se ele cometer algum crime, ele vai ter que pagar por ele, e nós vamos acompanhá-lo. Se ele não cometeu nenhum crime, então nós vamos ajudá-lo no processo de reeducação do Evangelho, a libertar-se daquilo que foram as sujeiras e as feridas do pecado. Mas nós vamos andar com ele. É interessante como que as pessoas que não conhecem a graça de Deus, o senso de justiça delas também é distorcido. Quando elas cometem algum erro, elas lembram que Deus é Pai. Mas quando alguém comete um erro que elas julgam intolerável, elas querem simplesmente a destruição da pessoa, ou elas se sentem iradas quando aquela pessoa alcança a restauração. Por que fulano tem que ser perdoado? Por que fulano tem que ser restaurado? Por que fulano tem que ter uma segunda chance? É porque a graça dá. O Evangelho de Deus dá. E você observa esse filho dizendo: este teu filho, ele não diz meu irmão, este teu filho que desperdiçou os teus bens. E ele ainda, certamente o rapaz gastou com prostituta, não vou dizer que não, mas ele não estava lá com o irmão dele e dizia: com meretrizes tu mandaste matar aquele novilho cevado. Quem não experimenta a graça é incapaz de se alegrar quando a graça alcança um outro pecador como este. Isso é verdade. Por que há alegria no céu quando um pecador se arrepende? Por que nós nos alegramos quando a gente vê alguém, conhecido ou não, familiar ou não, parente ou não, entregando a vida para Cristo? A gente fica na alegria grande assim: que coisa fantástica, que coisa boa, porque eu sei o que era ser perdido, eu sei o que era viver sem Cristo, eu sei o que era carregar o fardo de culpa, eu sei o que era estar debaixo da ira de Deus, eu sei o que era viver sem Deus nesse mundo, eu sei o que era não pertencer a Cristo. E agora eu sei a alegria que essa pessoa está experimentando. E aí você tem a resposta do pai, verso 32. Era preciso que nos alegrássemos e nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A graça, ela estabelece esse vínculo de pertencer. Eu pertenço a Cristo. E é por isso que João 1, verso 12 diz: pois a todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Pertencer a este. O Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é o Deus, nosso Deus. Ele é o Deus dos nossos filhos. Ele é o Deus que, como diz Apocalipse, escreverá na nossa testa um novo nome. Ele é o Deus que nos chama pelo nome. Ele é o Deus que diz que nós somos rebanho do seu pasto e ovelhas do seu pastoreio. Ele é o Deus que cuida de nós. Ele é o Deus que tem uma aliança conosco. É o Deus que diz: nós pertencemos a este. Deus nos dê graça sempre para lembrar disso. Eu venho, você possa dizer assim: eu venho aqui à igreja, Congregação da Aliança, porque eu pertenço a esse lugar. Eu pertenço a essas pessoas.
Eu pertenço a esse Deus. Essas pessoas me pertencem. Eles são meus irmãos. Essa sensação de pertencer estabelece um valor incalculável, porque ele não é apenas estabelecido por meras afeições humanas, mas por afeições que são trabalhadas pela graça de Deus. Porque o amor que Deus tem por nós e habita em nosso coração pelo Espírito Santo nos leva a amar uns aos outros, nos leva a querer o bem uns dos outros, nos leva à prática da comunhão uns para com os outros, para a glória de Deus o Pai. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sempre essa alegria da salvação e sempre a satisfação de servirmos a Ele. Amém. Orar?